Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade do nosso mundo e a nossa relação como seres humanos com essa realidade. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Pinhas, hoje focando nos parágrafos de 7.9 a 8.2 do Zoar, sexto ano de leitura. Existe um princípio cabalístico que diz o seguinte: se algo tem um nome, esse algo também tem 10 sfirot em si. Ou seja, tudo, né? Tudo que existe no mundo tem um nome, tudo que a gente conhece tem um nome. E este algo, então, é composto por 10 sfirot. Bom, o que significa isso? Este algo vai ter uma árvore da vida. E a árvore da vida, por isso a gente diz na Kabbalah, é um modelo para a gente compreender toda a nossa realidade. Eu sempre digo nas minhas aulas que a árvore serve para a gente entender o macrocosmos, para a gente entender como o nosso mundo funciona, mas também para entender detalhes do nosso mundo. Então eu posso, por exemplo, analisar uma pessoa ou com base na árvore da vida. Eu posso analisar um objeto, um processo dinâmico, né, nesse sentido. Eu posso analisar a interação entre duas pessoas com base na árvore da vida. É um modelo que eu uso para entender o meu mundo, para entender a realidade. Alguns cabalistas mais modernos dizem que é como se fosse um holograma, né? É uma imagem maior que é a árvore da vida, mas os detalhes desse holograma, dessa imagem maior, também são uma árvore da vida, de modo infinito. Aliás, isso também se aplica na própria árvore da vida, porque a gente sabe, por exemplo, se a gente pegar ensinamentos do Luria, que dentro da árvore da vida, dentro de cada sfirá, eu tenho uma árvore da vida. Então vamos supor que eu pego um objeto, como esse computador que eu estou usando para gravar. Ele é composto de 10 sfirot, tá? Se eu pegar uma das sfirot dentro desse computador, ela tem dentro dela também 10 sfirot. E isso infinitamente. Então eu posso fazer detalhes dos detalhes dos detalhes, de novo, como se fosse um holograma, tá? Bom, e o que isso implica? Isso quer dizer que eu posso entender a estrutura dos objetos como, na verdade, sendo sempre a mesma em termos espirituais. O que vai variar de um objeto para outro é como a luz passa por essa árvore da vida. É claro que eu não vou entrar em detalhes num vídeo como esse, que é mais curto, mas essas 10 sfirot, elas não deixam a luz passar do mesmo modo, tá? A luz ela vai sendo filtrada, vamos dizer assim, por cada uma dessas sfirot, e o que vai variar de objeto para objeto é como essa luz vai passar por cada uma dessas sfirot. Então, por exemplo, alguns objetos vão ter uma gevurah muito grande e uma hesed muito pequena. É diferente de um objeto que vai ter o oposto, uma hesed muito grande, uma gevurah muito pequena. Então, todos vão ter hesed e gevurah. Mas o tamanho, vamos chamar assim, da hesed e gevurah vai variar. E é isso que faz a diferença entre objetos da nossa realidade. E aí, enfim, para encerrar, o Zohar conta que, metaforicamente, a gente pode chamar um objeto que tenha a árvore da vida completa de um campo, né? Como se fosse um campo de cultivo, com árvores, né? Com espécies frutíferas. Porque essa é a palavra. Isso vem lá do Gênesis. Quando Deus cria o Jardim do Éden, cria o primeiro ser humano e fala que vai ter um campo para ser cultivado. Então o Zohar lê esta passagem, que um campo para ser cultivado, como uma espécie de missão que nós seres humanos temos para fazer no mundo. Como assim uma missão? Cada objeto é um campo, como eu estava dizendo, tá? E nós, seres humanos, temos que interagir com esses objetos. Os objetos estão aqui para nós usarmos, tá? E cada vez que nós usamos esses objetos, nós estamos fazendo essa luz que eu mencionei passar por esses objetos. E nós estamos fazendo, portanto, esses objetos trazerem luz para o mundo. Quando eu estou usando esse computador para gravar, por exemplo, uma aula, para produzir um conteúdo, eu estou produzindo luz por meio desse computador, ou fazendo com que a luz passe pelo computador. Isso é usar o campo, ou trabalhar o campo, no sentido bem do Gênesis mesmo. Então, de certo modo, vai dizer o Zohar, eu estou ajudando a cumprir o propósito da própria criação, instaurado lá no Gênesis, quando Deus fala repito, para o ser humano, você tem que trabalhar o campo. Então, a nossa função, digamos, como ser humano, como humanidade, é
usar ao máximo os objetos que nós temos ao nosso redor, porque ao fazer isso a gente está realmente iluminando o mundo e a realidade ao nosso redor. Um bom dia a todos e tudo de bom.